Agora, quem não deve estar calminho é o meu menininho, o Maninho. Porque o time do Corinthians ontem jogou um futebolzinho. Mas vou falar Não, pra você, o Corinthians ele vem jogando agora há futebolzinho. pouco, conversando com ele não estava conversando, não. Ele Mas tava ontem o Carille, pelo menos na hora da entrevista coletiva, não ficou nhanhanhã, não. Foi o pior jogo do Corinthians. Tem que ser sincero. um técnico para falar mal do meu Tem que ser sincero. Tem treinador aí que vai falar, não, mas tem posse de bola, comer de Vai resolver o quê? Fala aí. Não vai resolver nada. Mas, ô, bem. Só estou falando que ele bom, ao menos né? foi sincero, porque o Corinthians ontem... Pelo menos mostra que ele não é cego. A atuação do Corinthians ontem foi um desastre. O Corinthians ontem foi um arremedo de time. Ele tem culpa também. Não, também não. A culpa é dele, Pascoal. A culpa é dele. Da mesma forma que eu critiquei aqui, ó. Eu falei do Jardim Vendo? com relação à Quando postura volta, do São já Paulo acontece. diante do clássico contra o Santos. Falou do Abel. Não era Falei pra do ter. Abel também, que não tá jogando bem aí o Flamengo e a responsabilidade é dele. Eu teria que ser muito incoerente para agora atribuir a outros fatores a responsabilidade que o Carille também tem. Jardine Mas é fato. Aqui o pau que bate Em em homenagem à Chico, bate em Fiorentina, você veio Francisco. com a cor da camisa da Fiorentina, você falou. Eu falei aqui. A gente quer mais Eu falei, contundência. Agora a gente quer mais contundência. Então, mas é que tá, Benja. Por mais que você diga, mas início de temporada, mas o Campeonato Paulista é um campeonato estadual mais forte do que o Carioca. Lufas. O Corinthians, tecnicamente, ele tem muito mais matéria-prima do que o Red Bull, do que o Guarani, do que o São Caetano. E ele tem a obrigação de apresentar um futebol melhor. Mas não tem organização Mas é deles. que tá, Pascoal. Organização, vírgula. Deveria ter. Olha a qualidade técnica do time do Mas não- Corinthians. O Corinthians, a Pascoal, técnica pode ser desde o ano superada pela passado, tática e desde o ano organização passado, do time. Pascoal, desde Isso o ano acontece. passado, o Corinthians ele vem sofrendo com a bola aérea. Esse ano no Campeonato Paulista, com a chegada do Carille, é claro, não dá pra exigir fisicamente que o time tenha uma dois outra catatal na postura. zaga. Mas é que tá, o Sormani. Manuel e Henrique, esses caras, nenhum deles é um metro e Ô, Sormani, é injustificável 83, o Henrique perder uma bola de cabeça como ele perdeu no primeiro gol. Não, Por mais que primeiro o gol quem Cássio tenha falhou foi o falhado. Cássio. Não, pera. Foi o Cássio. O Cássio ele Foi o falhou, Cássio. ponto. Falhou também. O Henrique, aquela bola era dele. Se Não, aquela não, bola a fosse bola na era marca do do Cássio. pênalti, não era, Sormani. A bola era do Cássio. Os dois Então, não, falharam. não, o, esse é o Henrique, segundo gol. o Henrique não subiu um gilete do chão. Daí, É o Henrique que ele vem falhando. Mano, o Cássio tem 1,94 m, saiu com o branco Sormani, com a mão. eu tô falando que a falha foi do Cássio também. Mas o Henrique, ele vem perdendo bolas aéreas a todo o jogo do Corinthians. Aí sim. A O Léo responsabilidade é também dele começou, também. a falha Mais tripla, uma bola né? que ele Olha perdeu. isso, olha. Mas, ô, mano, Olha o olha a Cássio. tripla então. Tem a do Léo ali na esquerda. 1,91 m de Não, mas eu altura. faço encana. Essa bola era do Olha Cássio aí, ó. junto com o Henrique. Não, tudo bem, Ó. mas o começo da jogada, quem dá essa bola ridícula pro Red Bull é o Léo Santos, ali na esquerda. Vamos. Não, o o cara Léo não Santos tinha conseguiu. saído. Perdão, o que tava na Danilo Avelar. Não, mas quem perde aquela bola no primeiro gol é o Gustavo, que ele dá um tapa ali tentando cortar, aquela bola ali quem tá na esquerda ali é o Gustavo. Ele tenta tirar a bola não sai ali da Olha onde isso, ele queria. completamente desmarcado. E aí depois ele não consegue fazer a marcação, ele vira meio que de costas, aí o cara cruza e aí a bola vai pra Aliás, direita e depois o cara cabeceia pro meio da Aliás, é o área. segundo gol nesse campeonato que sai nas costas, vai pra conta do Fagner, hein? Só jogar Contra o Guarani foi assim de novo. Aí essa bola quem tira é o Gustavo. Você acha que os caras não estão vendo isso? É só jogar no segundo jogador pau, mais alto em nas cima costas do do lateral Fagner, direito. o cara Mas, ô, cabeceia. Sormani, não dá pra gente colocar a responsabilidade de marcação em bola aérea nas costas do Fagner. O Fagner, se bobear, não tem tamanho pra entrar numa montanha-russa da Disney. Então o técnico tem que arrumar um sistema que quando Exato. tiver uma bola aérea, Exato. o Fagner tem que estar Desloca o fora da volante. área. Desloca Quem o tem que estar volante. dentro da área é o Ralf, sei lá. Sim. Que é um Porque jogador em bom de cima dele é cabeceio. uma festa. Só uma coisinha, mano. 4 jogos do Corinthians, não são 4 jogos Sim. no campeonato? 2 derrotas, um empate e uma vitória. 4 jogos sofrendo com bola aérea. Então, Mas contra o São Caetano não foi gol de bola aérea, não, foi gol de pênalti. Mas Mas o o Rafa Rafa Marques Marques ganhou todas ganhou no alto. todas de cabeça na Todas. defesa do Corinthians. Todas. Até o Carille disse na penúltima entrevista, precisamos consertar. Essa é a minha especialidade, precisamos melhorar. Mas o time do Corinthians sofre com a bola aérea todo jogo. É uma repetição de fato. Agora, o Corinthians jogou mal. Alguns jogadores abaixo da crítica. Como é que você vai ter um centroavante de área, que é bom cabeceador, com 2 homens de beirada de campo que afunilam? mas o cara ele errou também quando A ele bola coloca não vai 2 chegar na centroavantes linha e de tira o fundo, Jadson. nunca o Bozelli vai morrer de fome, porque a bola não chega na linha de fundo. A bola é sempre tratada por dentro. Mas é que tá, você tá falando então do Matheus Vital e do outro lado era o Ramiro. Foram os dois que jogaram a aberto. função deles... Não, no segundo tempo o Ramiro jogou como segundo volante. Não, mas Jogou- começou o jogo assim. O Ramiro jogando aberto pela direita e o Aí, Vital na o que esquerda. acontece? E o Jadson Vão dizer, centralizado. o Bozelli... Aí no Bozelli conseguiu se virar um pouquinho. Mas fominha, hein? Se virou um pouquinho. Mas você Fominha, quer o quê? Não chega uma bola nele. Na hora que chega, o cara Não, não mas vai teve na um bola. lance lá, Sormani, teve um lance que o Bocelli, eu acho que ele quis descontar, porque no outro jogo, o Gustavo ele teve uma chance que ele poderia ter tocado pro meio da área pro Bocelli, que estava livre, ele não tocou, ele tentou cabecear no gol e cabeceou pra fora. E Olha lá agora o o Bocelli, Bocelli olha também teve lá. uma chance de tocar pro Gustavo, ele também não tocou, porque os dois estão brigando pela mesma Mas essa aí, posição. o que ele vai fazer? Ele dribla o Aí zagueiro? não. Aí o Bocelli tinha razão, foi Ué, logo no começo do O jogo. que ele vai fazer? Tem que Não, chutar ele no fez gol. certo, Tem que chutar no gol. Ali ele fez certo. E outra Foi coisa no que eu vou segundo chamar tempo, uma atenção, jogada mano. de cá.
O Corinthians tem 4 jogos no campeonato. 2 coisas. Primeiro, 4 jogos no campeonato, 3 em casa. São Caetano, Ponte Preta e Red Bull. Só saiu para jogar contra o Guarani. Foi onde ganhou, né? Exatamente. Ele Não, perdeu. ganhou da Ponte. Ele ganhou da Ponte em casa. Ganhou da Ponte 1-0. É. Bom, se o Mirassol tivesse empatado com a Ponte Preta ontem, a Ponte Preta não tinha vencido ninguém até agora. O Corinthians estaria na última colocação do grupo C, né? Grupo do Corinthians? É, eu preciso. Estaria na última colocação do grupo C. Se o Bragantino ganhar do Santos hoje e a Ferroviária bater o Ituano em Araraquara, eles vão abrir o Bragantino abre 4 pontos do Corinthians e a Ferroviária abre 3 pontos do Corinthians. Você entendeu? Percebe? É, o Corinthians não classificar, vamos fechando. Exatamente. O Corinthians, do jeito que está indo, ele tá. Não é muito cedo ainda. Vai ter um campeonato inteiro pela frente. Mas tem que tomar cuidado, percebe? Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o clássico de sábado. Não, primeiro tem que levar em consideração ontem. Ontem não teve nada, Então, Benjamin. Ontem não teve nada. Primeiro vamos discutir o ontem, que aconteceu. Depois nós o time do vamos discutir Corinthians o não teve nada. sábado. O Manuel estreou na zaga do Corinthians e foi razoável. Razoável. Apenas. O lateral direito do Corinthians, que é lateral de seleção brasileira, o Fagner, muito abaixo do que ele pode jogar. Deu uma entrada no cara. Muito, Você mas chegou a muito. ver essa tesoura que ele deu? Ah, ele pegou na bola primeiro. Não foi nem falta. Não. Pegou na bola, Mas não foi nem Falta de você pegar primeiro na bola. Se você dá uma tesoura, é fraude. Mas o árbitro não deu nem falta. Gente, ele é Sim, muito... ele errou. Foi tiro de meta. Aliás, A do Ederson do Flamengo. O fato do árbitro não dar falta não significa nada. Porque daqui a pouco nós vamos mostrar o jogo do Palmeiras, que o árbitro também não deu 2, foram 2 Um pênalti e uma expulsão que do... não deu nada, ó. E daí foi uma atrocidade. Cotovelada no David. Mas olha, eu vou falar agora pra você. Foi o pênalti aí. Eu vou falar agora pra você. É cedo ainda? É. Mas é pra começar a se preocupar em alguns setores do time do Corinthians, Mas eu não vejo você falar assim no Flamengo. Porque o Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Corinthians. O Flamengo... Pro Flamengo tá tudo bem. Pode perder até março. Sim, mas como é que não tá? Não falei até março o Flamengo pode perder. montar o Não foi o que ele time falou até ontem? Não. Agora, Peraí. agora o Corinthians não. Já perdeu. Em 5 jogos tem uma vitória contando o amistoso com o Santos. Aí agora você já tá querendo. Já tá fazendo fumaça. Não tô aqui. Você interpretou de forma errônea. Então explica direitinho. Se você não me interromper. Então vai, vamos lá. Percebe? O Flamengo, você falou ontem, não está jogando nada. Eu falei, mas o Flamengo está ganhando. Quando você está ganhando, você tem tranquilidade para trabalhar. 2, o Flamengo trouxe uma porrada de cara novo e o Flamengo tem uma expectativa lá em cima de um time que tem muito, que é considerado, por grande parte da imprensa ao lado do Palmeiras, os 2 melhores elencos do Brasil. Ponto. O Corinthians não tem o melhor elenco do Brasil, ponto. Então você não pode cobrar do Carilli. Calma, não está ganhando. Então você não pode cobrar. Se ele não tem o melhor elenco, como é que você vai cobrar? Sim, você tem que cobrar de quem tem o melhor elenco. O Corinthians, não, o fato de você não ter o melhor elenco não significa que você não tem que cobrar. Não, porque claro o fato que tem de que não cobrar. ter o melhor elenco não significa que o Corinthians tem o pior elenco. Não acho. Agora, o Corinthians não está ganhando. É aquilo que eu falei ontem. Tá jogando mal e ganha, tem tranquilidade para trabalhar. Tá jogando mal e perde, não tem. Tá, aí é verdade. Tem. Agora, é isso que eu estou discutindo. Você está discutindo a qualidade do trabalho do Carilli. Não estou discutindo a qualidade do trabalho. Eu pelo menos entendi isso. Não, você entendeu errado. O que você está discutindo, então? Eu estou discutindo isso. Falou, o Carilli tem que se coçar, foi a expressão que você usou. Eu não usei nada disso. Eu falei o seguinte, que essa é a diferença que eu falei ontem. Você falou, o Flamengo tá ganhando, mas não tá jogando nada. Mas tá ganhando. Enquanto você tá ganhando, não tem cobrança, não tem pressão, ninguém enche o saco. Quando você está perdendo, se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1-0 jogando essa bolinha que jogou, hoje não seria todo esse auê. Agora, a minha crítica não é uma crítica nova, não é nova. Quando contratou o Henrique, o zagueiro, eu falei, eu não entendo o porquê contratar o Henrique zagueiro. Peraí, o Carilli disse a semana passada que é o... Por que o Corinthians perdeu o jogo ontem? Por que o Corinthians perdeu o jogo? Mas é a opinião do Carilli. O Carilli pode ter a opinião dele, claro, pode ter a minha. E provavelmente a opinião do Carilli é muito melhor que a minha, porque quem trabalha e vive lá o dia inteiro é ele, não sou eu. E ele é especialista em defesa. E não responde essa pergunta, então, por favor. eu acho o Henrique
não vejo condição do Henrique ser titular do Corinthians. E o Manuel, desde a época que estava no Cruzeiro, eu também nunca vi nada demais. Foi razoável ontem. Não, nunca vi nada demais. O Corinthians perdeu ontem. Por que perdeu ontem? Por que perdeu? Agora estranho. Então, mas só desculpa. Exato, aqui é um tribunalzinho aqui. Aí eu sou o réu? Por quê? Claro. Você é o réu. Por que eu repete? Por que o Corinthians não ganhou ontem? Porque não jogou nada. Então isso nós estamos discutindo. Quando você joga bem... Por que o Flamengo ganhou terça? Porque o campeonato do Rio de Janeiro é muito fraco. É muito fraco. Eu disse que se o Red Bull jogasse o Campeonato Carioca, o Red Bull ia ganhar o título. Se o Flamengo tivesse jogando o Campeonato Paulista, ele já teria perdido um jogo. Não, o Red Bull sabe quantos times de São Paulo tem na Série B? 6. O Red Bull é bem treinado. Sabe quem é o... Peraí, já jogar o Campeonato Carioca ia ser campeão? O único time do Rio de Janeiro que aparece em qualquer divisão que não seja a Série A, não vou nem contar D porque ainda não tá. É o Volta Redonda na Série C. Sim, mas o nível é fraco, gente. O nível é muito fraco aqui no Rio de Janeiro. Vem cá, mas eu não estou discutindo o nível do Campeonato Carioca e nem o nível do Campeonato Paulista. A minha discussão ontem é o seguinte: joga mal o começo de temporada, mas ganhe. Ganha porque isso é ilusório, não é ilusório, é o que... Se o Flamengo tivesse jogado com o Red Bull, já teria perdido. Mas o Flamengo não tivesse jogado com o São Caetano, já teria perdido. Mas o Flamengo... Com a Ponte Preta também. Mas o Flamengo não joga... Ponte Preta que não ganhou de ninguém até agora. Mas ganhou ontem do 3x0. O Flamengo não joga o Campeonato Paulista. O Flamengo joga então a gente tem que pontuar isso. Não, eu tô pontuando... Pra mim pode jogar o campeonato que for. O que interessa sempre é ganhar. Dane-se se está jogando mal. Se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1-0... Tem que ter desempenho bem já também. Peraí. Claro, se não tem desempenho, você não ganha mesmo. Começo de temporada, se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1-0, a gente já tá, olha aqui, bababá. O Corinthians perdeu de novo. Mas, cara, assim, qual é a avaliação? Que vale o time não jogou bem, a avaliação é essa. Na minha opinião, não jogou nada. Alguns jogadores abaixo da crítica, como o Fagner, como o Henrique, muito abaixo do que... O Ramiro fez um primeiro tempo ruim também, o Matheus Vital sumido em campo. Não é o único, você quer ver quem foi o melhor em campo? Foi o Gustavo. Pedrinho não jogou nada. Não, nada. Pedrinho não jogou nada. O melhor... Não jogou nada. Esse é o cara que o Corinthians acha que vai vender pro Barcelona por 45 milhões de euros. Não é porque o cara... Não joga nada. Vem cá. É um jogador comum. Quem começou o jogo foi o Ramiro na direita e o no segundo tempo ele entrou. Ele entrou no segundo tempo e não adicionou nada. Mas ontem ninguém jogou bem. Mas o cara que é diferenciado, ele tem que mudar o jogo. Mas não é todo jogo. Vocês tratam o Pedrinho como se ele fosse um jogador diferenciado. E ele não é. Então o Gabigol tá no certo Flamengo porque não fez um gol no prato. Gabriel tem um histórico. Gabriel começou agora. Não tem. Não tem. Não tem. Sim, mas eu tô querendo mostrar que o Pedrinho não tem histórico nenhum. O Pedrinho não joga bola? É bom jogador. É só isso. Não falei que não. Eu não falei que ele é um novo Zico. Pedrinho, Elinho, esse Elinho do São Paulo também não me engana. O Vinícius Júnior, você falou, saiu pelado na Paulista? O Vinícius Júnior, quando ele estava disputando a Copinha, eu fui o primeiro cara aqui nessa mesa. Se eu pegar, se eu mandar pegar, posso colocar no ar? Pode. Você falando o seguinte, saiu pelado na Vila Paulista se esse menino jogar no Real Madrid. Eu falei isso? Falou. Então acha, põe no ar. Posso? Pode. Então tá bom. Você vai vasculhar? Pelo amor de Deus. Não preciso vasculhar, eu tenho. Pelo amor de Deus, eu não tô afim de ver esse cara pelado em lugar nenhum. Não, eu vou poupar ele e sair pelado. Vou só colocar no ar. Não, senhor. Agora, a discussão agora não é o Vinícius Júnior, é o Flamengo. Agora, o Carilho... Flamengo não, é o Corinthians. Mas olha, bem, já você Vinícius Júnior é o Flamengo. A discussão é a seguinte, o Corinthians ontem não jogou nada. Agora, fica a preocupação o quê? O que o Carilli vai conseguir fazer? O Carilli vai precisar fazer em 2 dias algo... preparar alguma surpresa, porque se o Corinthians jogar contra o Palmeiras sábado, do jeito que jogou ontem... O Palmeiras também não está jogando nada demais. Quem é que ele vai tirar da cartola? Quem é que ele vai tirar da cartola em 2 dias? Então, clássico é clássico, por isso que o Corinthians pode chegar e ganhar o jogo. Deixa eu perguntar pro rapaz ali, o que ele vai tirar da cartola em 2 dias? O Fábio Carilli? É só conversa. Espera só um minuto. Contra o Palmeiras, aquela vez ele tirou. Aquela vez ele tirou. Hoje não tem treino. Aquela vez contra o Palmeiras ele tirou. Você ouviu? Aquela vez contra o Palmeiras ele tirou. Ele tinha um jogo, ele fez uma tirou um centroavante e botou todo mundo recuado. E mexeu o time do Corinthians inteiro. E quem ganhou? Ganhou o Corinthians. Então pronto. Mas foi na arena do Corinthians. E daí? Ganhou. Agora vai jogar na arena. Se fosse esse gênio, ele mexia na cartola ontem e fazia o time jogar também. Ontem não deu. O time estava Mas o fator clássico pesa e pesa muito, Flavinho. Pesa aí entra a parte psicológica, mas emocional, enfim. Eu acho que o Palmeiras também não tá voando. Então, o torcedor do Corinthians não precisa ter medo que o Palmeiras vai atropelar o Corinthians e vai fazer 8-0. Não vai acontecer isso. O Palmeiras também não tá voando, também é começo de temporada. E o Corinthians, ele é menos ruim do que a gente viu ontem.
Isso é muito claro. O time não é esse desastre com esses jogadores. E o Carille, aos poucos, vai... O problema é que o que tem preocupado chega, é que o processo, Flavinho, clássico, ele está decrescente. Então, chega no clássico... Ele começou bem e está agora embaixo. Se ele toma um sacode no sábado... Se toma um sacode, as Aí, coisas gente, a gente tá discutindo uma coisa que pra mim, o Corinthians ele tá jogando igual desde o começo do campeonato. Eu não vi o Corinthians jogar Não, mas bem. contra o São Caetano, o Corinthians, por mais que tenha empatado o jogo, o Corinthians moeu o São Caetano. Foi o time que criou muito. Mas é que o São Caetano e aí agora o processo é decrescente, porque agora não tá criando. E você pega o Red Bull tem o Antônio Carlos, que é um bom técnico. Pô, o cara tem experiência internacional, o cara treinou Palmeiras, o cara é rodado, sabe? Red Bull empatou com o Palmeiras. Aí empatou com o Palmeiras. A estrutura do Red Bull é fantástica. Os caras têm um planejamento que a gente pega assim, o Red Bull, tá bom. Cara, eles têm um planejamento de futebol que, por mais que o Antônio Carlos tivesse explicado que alguns jogadores chegaram agora em janeiro, ele já vem sabe, de um planejamento, de uma estrutura de jogo que é muito bacana. Então, assim, não é qualquer bobo. O Red Bull tem tudo para daqui 3, 4, 5 anos em São Paulo se tornar uma quinta força até a quarta força de São Paulo. Cara. Mas, ô Facinho, sabe que é o problema, cara? Não é nem o fato do Red Bull em si, não é desqualificando o trabalho do Antônio Carlos, tampouco dos jogadores que estão no Red Bull. Inclusive, quando esses caras pegam um time grande, assim, Corinthians, São Paulo, Santos, o Palmeiras, eles dão a vida porque é o momento deles aparecerem também dentro do campeonato. Mas, por exemplo, a postura do Corinthians contra o Guarani. Vamos pegar um jogo que o Corinthians também saiu derrotado. Cara, o Corinthians ele fez o gol com 10 minutos de jogo. Com acho que 8 minutos o Corinthians abriu o placar. Dali em diante, o Corinthians ele novamente recua e chama o adversário para cima. Esse tipo de postura precisa mudar. Quando eu falei a respeito da postura do time do Flamengo... mas aí você tem que mudar o técnico. Não é isso, Sormani. Você pode mudar o seu conceito. Porque o técnico é assim. Não acho. O técnico é esse. Assim como o Abelão também, que tem uma característica defensiva, quando ele tem aí à disposição dele um elenco da forma como ele tem dentro do Flamengo, ele tem que mudar a característica dele. Mano, não é o elenco que precisa se moldar o técnico, é o técnico se moldar o elenco. Em 2012, quando o Flamengo foi campeão brasileiro... 12? Sim. Flamengo não, Fluminense. O Abel era o técnico. Dá uma olhada, puxa aí, dá um Google e vê as reclamações de torcedores. Vários jogos o Fluminense ganhou com as calças na mão porque ele recuava o time e enchia o time de volante. Passa aí na rua, onde tiver uma concentração de torcedores do Fluminense, pergunta se eles querem que o Abel vote pro Fluminense. Pergunta. Não tem jeito, cara. Esses caras são viciados em defesa. Você entendeu? Esses caras são viciados em defesa. O Carille é a mesma coisa. Então não tem jeito. Faz um gol, é isso que vai acontecer. Ah, mas tá errado. Também concordo com você. Tá errado. Os caras precisam se modernizar. Perfeito. Não ficar refém de único esquema, variar. O Santos jogar. Então, exato. Eu coloquei ontem até o exemplo do Sampaoli comparando com o Abel. E com o Carille a mesma coisa. É a forma como o Santos tem jogado. O Santos ele era tido aqui antes de começar o Campeonato Paulista. Olha, é um time que não briga por nada. Olha, o Santos esse ano é a quarta força. Olha, o Santos esse ano ainda mais sem Gabigol, sem Rodrigo, sem Dodô. O Santos vai cair muito, sem Bruno Henrique. Todo mundo colocava o Santos lá embaixo. O Santos, com o trabalho de um treinador que conseguiu implantar dentro de um time uma filosofia mais ofensiva, ele conseguiu vender para os jogadores a ideia que ele tem, ele está conseguindo bons trabalhos. Ele é acima claro, da média. Não dá pra gente colocar hoje o Sampaoli num pedestal e falar, é o melhor técnico da América Latina. Demais, a gente precisa analisar o que a gente está vendo. Mas na média do Brasil, muito falar, a gente não pode falar nada agora, porque ainda é prematuro. A gente tem que falar, cara. Porque senão a gente fica na praia, já que no Rio de Janeiro tá batendo 40 graus todo dia, vamos ficar na praia até março. E aí a gente fica desfrutando lá. Em março a gente volta pro programa. A gente precisa analisar. Quanto deu de isso aí serve pra você. 23 isso que ele acabou de falar serve pra você. O quê? Claro. Do jeito que você... não pode analisar porque é começo? Eu não falei que não você pode falou? analisar. Repete Eu pra acho que a gente tem que analisar o dia a dia, o que a gente está vendo. Independente de ser prematuro ou não, a gente não pode colocar nem todo mundo num balaio e jogar pro diabo. Nós vamos e nem ficar colocar todo mundo num balaio e dar na mão de Deus. Só um minuto. Eu falei que não pode analisar ou falei que não pode já falar que ou é tudo uma maravilha ou é tudo um inferno? Não, você não está entendendo. Eu não falei pra você. Não, você não está entendendo mesmo. Ele está falando. Não, eu falei que não pode analisar. Analisar tem que analisar. O que eu digo, Benja, é que no dia a dia... Não pode cobrar. Não pode cobrar, é isso? Não, eu acho que você cobrar que dia 30 de janeiro, dia 31 de janeiro, esteja tudo uma maravilha... Mas eu não cobrei não isso. Não dá. Não cobrei. Não dá. Agora, você chegar aqui e falar... mostrar alguma coisa. Você chegar aqui e falar, olha, o Corinthians ontem foi uma negação, uma partida horrorosa, deu vergonha de ver, é uma outra história. Agora, eu não vou chegar aqui e falar, olha, pra mim o ano acabou, mas o Corinthians tá uma desgraça. Agora, se não acertar... Você pode dizer que o Corinthians teve o quarto jogo e sofreu o quarto jogo com a bola aérea? Sim, é uma repetição. Isso é uma análise. Não, e é preocupante porque tô falando, agora eu não vou falar que de visitas do treinador é a defesa. O Corinthians está tendo o pior começo de temporada do século XXI.
É o pior começo de Campeonato Paulista. Então o Corinthians está mantendo a média do jeito que terminou 2018. O Corinthians terminou 2018 com recordes negativos, está iniciando 2019 com recordes negativos. Alguma coisa tem que mudar. Então, aí... Olha, a primeira coisa que eu mudaria... além, então, do banco de reservas, ou não? A primeira coisa que eu mudaria. Henrique e Manuel... O torcedor do Corinthians terá fortes emoções. Não, Manuel não. Com o Henrique eu também concordo com você. E quando eu critiquei, perdão, Flávio, quando eu critiquei o Carille aqui, que eu falei, não dá pra jogar junto o Bocelli, passa também pela crítica que não dá pra colocar o Sornoso aberto, passa pela crítica também de que o Henrique não pode ser titular e a referência, como o Carille disse, é o Henrique. É o Henrique mais um. É o que eu falei. Henrique e Manuel não dá. O Carille, ele tem alguns erros e algumas convicções que ele pode ser contestado também. Por que não? Eu acho que o Manuel, Benja, ele veio pra ser titular. Não, eu falei Henrique hoje, e Manuel. Eu acho que quem deveria brigar ali por posição para jogar ao lado do Manuel deveria ser ou o Léo Santos ou o Marlon. O Henrique, ao lado do Manuel, não dará mal. Aí o Léo foi jogar de lateral esquerdo. Quem? O Léo foi jogar de lateral esquerdo. Como já jogou de direito também, e muitas vezes aí o cara é até rotulado pela torcida. Defesa, o cara saiu no intervalo do jogo. Não, queima o cara. É lógico. Não, eu não falei isso ontem aqui, vocês vão acabar com a carreira do Léo? Você falou um dia de lateral esquerdo, um dia de lateral direito, um dia de volante, um dia de centroavante. O cara nunca vai jogar. O Real Madrid tem interesse nele. Legal, mas vai levar, vai jogar onde? Não, Mano, quando o Real Madrid, caramba. Oxe, diga. Quando, olha, falar nisso, a sua fala já tá. Se você quiser, já tenho aqui. Já tem? Falando, eu saio pelado na Paulista, pelado, se o Vinícius Júnior vestir a camisa do Real Madrid. Não, se quiser não, aí não direito de escolha, sem pôr no ar. Não, tô sendo legal. Não é legal. Não tem problema Deixa eu nenhum. te falar. Quando é comigo, Quando o Corinthians contratou o Manuel, eu falei, a zaga tem que ser Marlon e Manuel. Eu ainda acho Léo Santos e Manuel. Eu ainda acho. Eu acho que a zaga tem que ser Manuel e Balbuena. Putz, Balbuena. Imagina o Manuel do lado do Balbuena. O Manuel chega na seleção brasileira. Bom, Balbuena não dá. O Balbuena faria o Manuel se tornar o Dedé. Exatamente. Como o Gamarra fez o Nenê crescer. O Henrique não tem esse poder. O Marlon não tem esse poder. O Léo Santos não tem esse poder. O Corinthians contratou o Manuel na esperança de contratar um zagueiro com experiência para jogar ao lado do Henrique. O Henrique também não tem esse poder. Concordo com você. Concordo com vocês. A zaga do Corinthians é uma zaga para fortes emoções nesse ano 2019. Os zagueiros mais altos que o Corinthians tem são os meninos. O Léo e o Pedro. Então põe os dois. Se é questão de altura, que é bola aérea, você tem precisando de zagueiro rápido, alguma coisa. Mas aí dois inexperientes não dá certo. Mas também põe 3 zagueiros. A gente tá botando Você tira o Fagner da área. Com 3 zagueiros, você tira o Fagner da área. Mas também a festa diminui. A festa acaba mais cedo. O Cássio também tem culpa no cartório. Tem, ele falhou no gol. O Cássio tem culpa no cartório também. Falharam, o goleiro de 1,95 m tem que sair da... 91. 1,91? Não, 1,91. Não, Cássio, 1,95. 1,95. Ele tem que sair, dar uma mãozada naquela bola e tirar, gente. Mas não dá a impressão que o Cássio deu uma escorregada na hora dele saltar? Porque no outro jogo, o senhor Manelli, ele fez a mesma coisa. No outro jogo na Arena, o Cássio, na hora que ele vai sair uma bola... olhando o gramado lá? Sabe aquela bola que bateu na trave? Que o cara cabeceou e a bola pegou, beliscou na trave e saiu? O Cássio, na hora dele saltar também, ele escorrega. Eu não vi. Ele escorregou. Se puder passar de novo, por favor, porque eu não tenho essa noção de que a impressão é que o Cássio não é desse. 1,96 o Cássio. Agora, a gente também discutir a defesa, ok, também acho que a defesa do Corinthians tá o time como um todo tá mal. Tá tenso. Agora, é estranho ver, ontem o Corinthians não criou nada. Teve uma cabeça. Pra mim, o melhor jogador ontem foi o Gustavo quando entrou. Foi o Gustavo quando entrou, que ainda fez uma baita numa cabeçada. Foi falta, que o juiz não deu. E o Júlio César foi uma baita defesa. O Júlio César, aliás, o Júlio César é aquele. Ex-Corinthians. Que tava no Náutico e foi pro Red Bull. E o Corinthians não aproveitou titular. Agora, o Corinthians ontem não criou nada. Não. Nada. A defesa foi um desastre. Mas os homens de beirada de campo não são de profundidade. O Jadson fica amarrado com a bola, porque ninguém tirou passa o Jadson. Receber. Ele coloca o Gustavo e tira o Jadson. Não é? Quem que vai entregar a bola lá pros caras? Aí ele coloca o Matheus Vital pra fazer a função, mas também não deu conta. O Matheus Vital também não existiu no Corinthians. Gente, o Matheus Vital até agora não jogou nada. Nada. A vida do Matheus Vital no Corinthians foi aquela jogada pela esquerda no clássico contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Só. Douglas e Matheus Vital chegaram com expectativa alta e não jogaram. O Douglas já foi embora.
Sim. Foi emprestado. Lembra do Douglas no ano passado? Sim, não existiu Agora, também. Ô, São Paulo, o que o Carille pode fazer para sábado? Você que é um treinador renomado, argentino, Copa do Mundo, Copa América. Ainda não, preciso pegar os 3 aí. Não, é conversar com o time sem dúvida. Não vai ter muito tempo de treinar. Hoje já é quinta-feira, o jogo é sábado. O Corinthians se apresenta sexta, né? Vai ter treino aberto amanhã? Não, o treino foi cancelado porque o gramado não está muito bom. E treinar ou tentar resolver essa coisa de bola aérea urgentemente nesse dia de treino que vai ter, porque o Pascoal falou, são 4 jogos levando gol por cima. Tirar o Henrique, queimar o jogador assim, porque tirar o Henrique é uma admissão de... Não, no jogo contra o Palmeiras tem que botar os cascudos pra jogar. Aí tem que botar mas cascudo que joga mal, Pascoal, botar os caras que tem carcaça pra jogar. É Palmeiras e Corinthians. O Corinthians não pode entrar com um time assim, vacilando. O time precisa ir mais ligado, o time precisa atacar 3 mais. back e tira esses da catatal da área. 3 zagueiros. Eu nunca já jogaram com 3 zagueiros. Você sobe o Avelar e o... Não, o Avelar você pode deixar que ele é bom no jogo aéreo. O Avelar não é mal no jogo aéreo. Mas ontem ele falhou. Não. Ontem ele falou Não. Ele falhou no primeiro gol do Corinthians. A primeira, quando o Gustavo dá o bico na bola errado aqui, ele lá na outra ponta vai de cabeça, ele perde o time da bola e o cara faz o cabeceio. Pode repetir o gol. 3 zagueiros, você tira o Fagner da área. O Benja não, mano? Sim, diga. Mas quem zagueiro? De zagueiro? Foi um Avelar de zagueiro. Você escutou o Avelar de zagueiro? Ele falou assim, ô Benja, apresenta ele pra ele mesmo. Porque os caras você é o Benja. O Benja sou eu. Benja, você é o Benja. Eu sou o Benja. Bota o Avelar na zaga, experimenta. Bota o Avelar, o Danilo Avelar. Põe na zaga. Ele é bom no jogo aéreo. Tem qualidade de saída de jogo. Sormani. Olha. Percebe? Para. Eu faria isso. Não faz não. Ou então coloca um zagueiro. Põe o Pedrinho. Quanto que mede o Avelar? Pode 1,88. Olha aqui, a Vitória, os torcedores do Corinthians estão bravos, mano. Com relação a quê? Danilo Avelar. Ao índice Nasdaq Pode de hoje ser com despencou. relação às minhas declarações, pode ser com relação à postura do time ontem. Ao aquecimento global eles estão. Pô, depende. você acha que o Corinthians está bravo Eles com podem quem? estar bravos com o O que eu resultado falei. de ontem. Eles podem estar bravos aí com a postura do time. Ontem. Olha, a Vitória Ribeiro. Bem já, Matheus Vital em 2 jogos não deu um chute a gol. Rômulo Ângelo Rolim. Bem já, quer dizer que o Red Bull entra para mostrar serviço contra o Corinthians e os times cariocas não jogam a vida contra os grandes? Mó hipocrisia, concordo com você. Não é. Tá jogando mal, mas Isso aí eu explico. É pro Pipinha isso daí, né? Não, isso aí eu explico. A estrutura do Red Bull e o time do Red Bull é muito melhor do que qualquer time do interior aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, não dá para comparar. Você entrar para dar a vida é uma coisa. Você entrar com disposição sendo um time melhor e com mais estrutura é completamente diferente. O Fábio Casaca, já estive no estádio ontem e deu... Mano, Diga. estive no estádio ontem e deu vergonha. Trabalhou com a gente. Jogo horrível, não é? Esse é outro. Não é? O Bozelli foi ignorado ontem. O Gustavo foi mais acionado em menos tempo em campo. E concordo, o Henrique não dá. O Lucas, Danilo Avelar e Henrique não dá mais. E o zagueiro Bruno Mendes, tem novidades? Eu não tenho. Pelo amor de Deus, a zaga é Marlon e Pedro Henrique ou Marlon e Manuel. A Lailinha Regina, Avelar, Henrique e Léo Santos. Não dá. O Grêmio maior do Sul, quando o Mano falou para mudar o esquema tático, o Pascoal desdenhou. Não é mudar esquema tático. Também Pascoal. A questão não era essa. Certo, Pascoal. Ó, a porrada. A quem que é? Percebe? O Rodolfo com PH, A. Carvalho. Então é Rodolfo. Rodolfo. O Sormani fala que o Paulista é muito mais forte que o Carioca. Isso. Avisa ele que o Corinthians, com esse futebol fraco, com 2 derrotas, ainda vai se classificar nesse campeonato, ele põe entre aspas, forte. Não sei. Você tem essa certeza? Mas onde é que tem a porrada? Não teve. Ele está querendo falar que o Campeonato Paulista tão bom assim que ele diz que o Corinthians, com 2 derrotas jogando nada, vai se classificar. Porque o regulamento é uma porcaria. O Corinthians é mais time do que as outras equipes. A gente está comparando o campeonato do Rio com o de São Paulo. Não dá para comparar. O Botafogo pode se classificar também, mesmo com 2 derrotas. O Botafogo também aqui no Rio pode se classificar. Mas o torcedor do Corinthians, o meu menino, tá bravo com esse time de ontem, viu? Mas o torcedor tem razão, Beijo. O torcedor não é otário, cara.
O torcedor do Corinthians, ele quer uma contrapartida. Ele tá lá, ele frequenta, ontem novamente aí 23 mil pessoas na arena. O torcedor, ele quer ver alguma coisa a mais. Quando o Corinthians traz o Carille, todo mundo cria uma expectativa de que ele pudesse refazer o que ele fez lá na primeira passagem dele. Era um técnico que durante muito tempo aí foi auxiliar do Tite, do Mano Menezes, é um cara que montava o sistema defensivo dos times que esses treinadores aí treinavam, enfim. Hoje, o Corinthians, por mais que ele tenha algumas coisas para acertar, mas ele tem muito mais o que mostrar em campo, mesmo com os reforços chegando e tudo mais, ele tem matéria-prima para trabalhar. É o Campeonato Paulista, gente. Se a gente estivesse falando de Campeonato Brasileiro hoje, aí você fala, pô, mas o nível é mais elevado. Concordo 100% com você. Sabe? Hoje em dia, Campeonato Paulista, por mais que tenha a sua força, eu concordo com o Sormani, é o estadual ainda mais forte do Brasil, mas não compara. A estrutura que tem o Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, eles têm que amassar esses times do interior, cara. Ô, mano, tem que amassar. O Tito Abreu, ele fala, Carille não deve ficar inventando, é fazer o time titular jogar. Tenta trazer o Wendel de volta, faça o Romero jogar, porque ainda tem contrato, e tenta renovar. E deixa essa zaga sólida com Marlon, e já entrou outro, Marlon e Manuel. Eu também vou de Marlon e Manuel. Em relação ao Romero, é aquela informação que eu tinha, o Corinthians ofereceu uma proposta, a qual eu acho até surreal para o Romero renovar. O Romero que não quis. Ele não quer, mas isso o Romero não quis. Agora, o Wendel, eu não sei se realmente melou de vez o negócio. Antes de falar do Arana, vamos ouvir o Fábio Carille? A relação não foi bem assim. O quê? Ofereceu um tremendo contrato, o Romero olhou e não gostou. Não foi isso. De salário? A negociação Romero e Corinthians foi muito conturbada. Isso sim. Então, exatamente. Então, a gente precisa analisar isso. Quando chegou esse contrato, e como é que estava a cabeça do jogador? Como é que estava a relação dele com a direção do Corinthians? Quer receber a relação era boa. A informação que eu tenho, é que está muito complicado de renovar, porque o relacionamento do Romero com a direção do Corinthians, não é um relacionamento legal. Ele não é flexível. O que eu ouvi não era isso. Foi conturbado, foi. O que eu ouvi é o seguinte, que ele tem $700 mil a receber, que não está em contrato, é verbal, por causa de uma equiparação do dólar da época, que ele veio e o dólar explodiu, o Andrés honrou, falou, vou pagar. O Corinthians fez uma proposta, 480 pau por mês para ele renovar, e o Romero falou, mas eu quero $700 mil antes. Você me dá os $700 mil que eu renovo. E ele falou, e o Corinthians falou, não, você renova que eu ponho os $700 mil no contrato. Diluído no contrato. Deixa eu te falar, o Corinthians não paga nada cash. É tudo em vezes. Ou não é? Exatamente. E foi isso que foi oferecido pro Romero. Eu acho um baita no salário. Mas quem tem que decidir é o Romero. Mas esse salário já está embutido $700 mil. Não. Era o 480 e botava os $700 mil dividido no tempo de contrato. Então, e o Romero falou, eu quero os $700 mil agora. Me dá antes. Então não é que o Corinthians ofereceu um super contrato para o Romero e o Romero está desenhando o contrato. Não, ele aceita, desde que você pague o que deve à vista. Eu falei que ele está desenhando, eu falei que, na minha opinião, $480 mil por mês pro Romero, na minha opinião, é um... E outra coisa, peraí. Não é? E outra coisa, Benja. É isso que eu falei. Não. E o Romero, gente, tem todo o direito do mundo de falar não. Ele receberia... Ele quer essa diferença à vista. Foi combinado. Ele receberia por mês o maior salário do Corinthians, sim. Porque uma parte é o salário, uma parte é outra. O que vai entrar por mês, a somatória total, é mais do que o salário de muita gente. Ele receberia mais que o teto do Corinthians. Não, calma. Se você pega, Flávio, salário é uma coisa... Se você pega... Não, tá bom. Beleza. E dívida é outra. Tudo bem. Tá bom, tudo bem. Não, pera. Se o Mano vai me pagar o que ele me deve, que ele tá difícil... Sim. Só que você não tá entendendo o que eu quero dizer. Ele dividir vai incorporar o meu salário? Não, é isso. Só bom, mas o que eu quero dizer é que esse a mais que ele vai receber... Somado ao salário, por mês ele vai receber... A renda dele, mas não o salário. Tudo bem, mas ele vai receber mensalmente... Se ele tem dinheiro aplicado e também a renda dele é maior. Tudo bem, mas só que no fim do mês ele vai ser o maior vencimento do elenco. Não sei, você não sabe o que os outros estão recebendo diluído? Os outros não. Você não sabe o que o Jadson, se o Jadson tem luva recebendo. Você não sabe se o Cássio tem algum bônus que ele ganhou, que está recebendo. Vamos ouvir o Fábio Carille, o que o Fábio Carille falou ontem, depois de tomar 2-0 do Red Bull em casa, vamos ver. Foi o pior jogo, sim, desde o amistoso contra o Santos, né? A gente espera evolução.
Tudo que nós programamos para o jogo aconteceu, característica dos adversários e tudo mais. Mas faltou uma concentração, uma atitude melhor do nosso time, né? E já falando do clássico, ele é motivante de qualquer situação. Pode ter certeza que, independente do resultado de hoje, a motivação e a vontade de fazer um jogo desse vai ser sempre grande. Foi muito abaixo, muito apático, aceitando muito fácil os lances de erro, muitos erros simples, né, principalmente de passe. Não colocando o companheiro numa situação boa para receber uma bola e dar prosseguimento na jogada, né, dando passe apertado. Isso mostra que a gente foi muito desconcentrado, né, e aceitando muito um jogo onde o Red Bull conseguiu controlar o tempo todo. O principal armador sim, mas não gostei do jogo, né, do Jadson, foi muito abaixo, não conseguiu hoje ser aquilo que a gente espera dele pela qualidade de armação e qualidade de passe. E a ideia ali é ser armador pelos lados com Matheus Vital e Pedrinho, né, mas não funcionou. Tem características de armador também, colocar dois lá dentro. Conseguimos algumas bolas, principalmente em cima do Gustavo, a gente tinha que ter enchido mais a área. Mas a saída do Jadson, assim, porque junto com a equipe ele também não estava bem. Você viu aí, Pipo? Vi. Enfim, daquilo que ele programou, que no caso era pelo menos fazer uma pontuação de 9 pontos em casa, o Corinthians não conseguiu até agora. Fez quantos desses 9 que ele foi? 4. A programação era de vencer os jogos em casa. E o Corinthians não conseguiu. Agora, o Corinthians é quem tem uma sequência de alguns jogos fora de casa. O Filipão, lembro que no começo do campeonato reclamou, só eu vou jogar fora, etc. Então não é bem assim. Todo mundo vai ter uma sequência fora, uma sequência em casa. A do Palmeiras começa depois uma sequência em casa. Então, assim, o Corinthians agora vai precisar jogar um pouquinho mais com essa dificuldade, que vai ser buscar contra adversários que vão estar um pouquinho mais organizados no tempo de trabalho, pontos que são importantes para qualificar o Corinthians à próxima fase. Olha, não vai ser uma... Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Juro que eu não percebi isso. Juro por Deus. Eu vi um time ontem, que nem o Carille falou, apático, sem criatividade. Isso sim, uma partida horrorosa, isso é óbvio, não tem o que contestar. Agora, tem muita gente falando do Twitter aqui, eu juro pra vocês que eu não reparei. Ou eu ando muito puro, ou as pessoas estão com muita maldade. O time do Corinthians excluiu... Boicotou o Bozelli em campo ontem? Não, excluir propositalmente, não. A característica do time ontem não era para o Bozelli ser o centroavante. Quando você bota 2 meias para trabalhar pela beirada do campo, o centroavante que ele precisa de 2 jogadores agudos que vão à linha de fundo para cruzar, para ele ser acionado. Ou então ele na ultrapassagem e pegar a bola na frente. O Corinthians jogou ontem com os 2 homens de beirada de campo afunilando toda a jogada também por dentro. E quando o Carille diz, mas o meu time não teve criatividade e errou muitos passes, mérito sabe de quem, seu Carille? Do seu adversário, do Red Bull. Porque encurtou a marcação, os caras não tinham tempo para respirar, não tinham tempo de levantar a cabeça para achar o jogador. Mas em relação... Os caras marcaram pertinho, juntinho, não tinha moleza para ninguém. E aí é mérito do adversário, teve capacidade de saber como é que joga o seu time. O Bozelli é um jogador de menos movimentação que o Gustavo. Menos? Não, lógico que não. Falou de novo. Você mandou menos de novo? Não, é evidente que não. Evidente que não. Menos movimentação. Menos é punk. Menos não existe, essa palavra não existe. Daqui a pouco ele vai falar, por isso teve um problema na zaga. Pede o VAR. A perca desse jogo pede o VAR aí. Não, vai, fala. Conclua, meu senhor. Problema, não tem O problema. Bozelli é um jogador de menos Aí sim. movimentação que o Gustavo e que o próprio Wagner Love quando chegar. Já está lá, obviamente. O Bozelli é um jogador que ele depende muito. Ele passa a bola para ele. O Bozelli depende que o time do Corinthians seja mais agressivo, seja um time que leve mais a bola a ele. O Gustavo é um cara que faz uma função como fez muito bem o Jô. Não estou comparando tecnicamente os dois, mas a função. O Gustavo é mais participativo, ele busca um pouco mais o jogo, ele quebra essa marcação curta, vindo da região da grande área para a intermediária para receber a bola, fazer o pivô e abrir para quem vem por trás.
que é o que não faz o Bozelli. O Bozelli é diferente. O Bozelli é um cara de movimentação diária. É um cara que espera que o Jadson se aproxime mais, que o Matheus Vital se aproxime mais, que o Ramiro conduza mais essa bola. Então, talvez ontem o Corinthians parou na marcação do Red Bull e não soube ter a leitura do jogo para dar ao Bozelli mais condição de finalizar. Não teve boicote nenhum. Foi uma característica de jogo diferente do centroavante. Mas teve um lance ali que o Bozelli, ele tentou fazer até um gol de placa, que ele chega driblando ali na entrada da área, ele tenta dar um come a mais. E aí o Gustavo, ele estava livre, praticamente na marca do pênalti. Se ele toca para o Gustavo teria a chance de talvez fazer o gol. Ele tentou aí fazer um gol de placa aí e o Gustavo acabou ficando bravo com ele. Mas é normal, né? Os caras são meio fominha mesmo, não tem jeito. Não tiver Ainda mais brigando pela mesma vaga que você tá jogando. É que vocês não viram o Mirandinha jogar no Palmeiras. Vocês não viram o Mirandinha jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians. Vocês pegava a bola. Não, aquele Mirandinha jogou no Corinthians também? Olha o futebol como é louco. O melhor jogador do Corinthians hoje é o Gustavo, que da outra vez jogou 15 minutos e ninguém queria ver o cara pintar de ouro. Hoje, o melhor jogador do Corinthians é o Gustavo, não é? Mas aí é mérito também do Rogério Ceni, hein? O Rogério Ceni resgatou a carreira do cara. Assim como ele deu um up também na carreira do Rogério, porque ele ajudou bastante. Mas estou falando que hoje no Corinthians é o melhor jogador, ou não é? Sim, claro que é. Tem sido. Isso é muito bom. Ele está fazendo o que dele se esperava. O que não dá fazendo o gol, Corinthians decididamente. Dificilmente perde uma bola aérea. Cabeceia muito Eu bem. tenho certeza absoluta que o time do Corinthians não vai jogar perto do que vai jogar. Uma bola vai se dedicar, vai se empenhar, vai dar carrinho, tesoura voadora no jogo de sábado. Esse negócio de que jogou ontem... Tesoura voadora para dar expulsão. Não pode. Corinthians e Palmeiras não tem essa conversa que os caras vão entrar assim meio que molinho para jogar. Não tem isso. Os caras vão ter que se virar para jogar contra o Palmeiras. Antes de chamar, você tocou num assunto importantíssimo. O São Paulo me alertou. Antes de chamar os WhatsApp, você falou tesoura voadora. Você preferia o Ted Boy Marino ou o Fantomas? Lembra? O Fantomas não dava tesoura. Não, eu sei. Ele era pesado. Eu sei. Fantomas não dava. Ele tinha 3 metros de altura. Eu tô falando que você preferia quem? O Ted Boy Marino ou o Fantomas? O Ted Boy Marino era espetacular nesse negócio de luta livre. Porque ele pegava os caras, ele trouxe... E a múmia, lembra? A múmia. Eu sempre esperava, era a última luta. Ô, Benja, só uma informação rápida. O Corinthians ele fará agora 3 partidas fora de casa. Ele pega o Palmeiras agora pelo Campeonato Paulista, o Ferroviário. Você vai estragar o WhatsApp. A gente tem um anão biônico aqui do lado. Palmeiras, o Ferroviário pela Copa do Brasil, depois o Novo Horizontino. O Ferroviário que vendeu o mando dele, hein? Ele vendeu o mando dele aí por R$450 mil para a cidade de Londrina. Só vai ter corintiano. Exatamente. Você praticamente aí elimina a chance de poder avançar de fase na Copa do Brasil. Quando ele fala, tá vendo? Tira do campeonato. Não, o jogo era em Fortaleza, imagina a logística. É muito mais complicado. Ia jogar com a torcida, mas vamos dizer, 30% da torcida pro Corinthians, ou 40%, porque lá tem bastante corintiano. E o Corinthians agora vai chegar, tá jogando, facilitaria ainda mais talvez o agora vai jogar em Londrina, poder avançar. um campo só do Corinthians. Londrina, diga de passagem, é onde a maior torcida é a do Corinthians. É do Corinthians. Não vai ter torcida nenhuma do Fernando. Londrina tem de palmeirense lá em Londrina. Não, mas Londrina, aquela parte é o Corinthians. Ali é corintiano, ali é corintiano. Norte do Paraná é São Paulo. Vai jogar lá, não vai ter ninguém torcendo pro Ferroviário. Ridículo. Ninguém. Você tira do torcedor do lado de Fortaleza. Do Ferrinho. É o Ferroviário de Ferroviário. Aí o Pipinho fala que não pode, vocês criticam ele. É um time tradicional, inclusive, e tudo mais. Você tira do torcedor desse time o direito de ver esse time jogar contra o Corinthians. Sabe? Jogar contra um grande do futebol brasileiro. Tira não. É o dirigente do Ferroviário. Sim. E a CBF não pode permitir essas coisas. Se é para permitir essas coisas, isso não é Copa do Brasil. Se é para fazer um festival de jogos pelo Brasil, onde se joga, onde se paga mais, né? Você não precisa fazer um campeonato oficial. É ridículo. O fator casa é importante, inclusive nessa fase da Copa do Brasil. O fator casa é determinante, porque o time que joga fora é obrigado a ganhar o jogo. Quando ele fala isso, vocês criticam ele. Então, eu acho o Pipo. Não, mas o Pipo fala, não pode fazer, não tem condição, então não joga. Peraí. Não é, o Ferroviário tem toda a condição do mundo de jogar com o Corinthians. E por que não joga? Porque a ganância dos dirigentes. Cara, tem gente, empresário de futebol querendo ganhar dinheiro com alguma facilidade. Não tem culpa nenhuma. Se é permitido organizar um jogo fora do estado, ok. Quem tem de zelar por isso é a CBF. Então, o Ferroviário quer ganhar dinheiro? O Ferroviário, peraí. Ferroviário não, Ferroviário. O Ferroviário tem todo o direito de jogar a Copa do Brasil
E o Ferroviário tem... não é que não tenha condições, é claro que tem condições. Só que vislumbra uma forma de ganhar Não tô falando de condição, tô falando que se o Ferroviário quer ganhar dinheiro, o Ferroviário quer ganhar dinheiro, vai pro Castelão. Vai pro Castelão. Põe o ingresso a R$20 no Castelão, que vai colocar 150 mil corintianos lá. Exatamente. Entendeu? Vai ter, gente. O que tem a ver jogar em Loá? Porque eu vendi o mando. Vendeu o mando pra quê? A garantia burra. Porque se você coloca esse jogo no Castelão, com a concentração de torcedores do Corinthians em Fortaleza, que é enorme, e ainda você leva a própria torcida do Ferroviário, você faz um baita jogo. É uma atração Você faz um jogo para 40 mil pessoas. É uma atração turística. Claro, turismo, exato. Em pleno verão de Fortaleza. É de uma demência. Isso é uma demência, é uma imbecilidade. O povo de Fortaleza, quem torce pro Ferroviário, quem torce para quem torce pro Fortaleza, não pro Ceará. E aí o pessoal também. O cara vai no jogo. Acho que imagina o interesse que isso gera. Outra coisa, quando sai todo time, isso é verdade, todo time que joga a Copa do Brasil sonha, reza para poder jogar em casa com um time grande, para fazer a arrecadação, fazer a bilheteria. Vai jogar em Londrina. Aí o pessoal é menor que o Ferroviário, desrespeita o seu torcedor e bota o time. Perdão, eu não aceitando isso. E eu insisto, pera, desculpa, eu insisto. Uma entidade que organiza um campeonato não pode permitir isso. Não pode permitir, sinceramente. Essa venda de mando de jogo não. E ainda mais, Flavinho, porque nessas primeiras fases aí, acho que nas duas primeiras, o time grande ele acaba jogando pelo empate também. É um jogo único, né, cara? Pra ganhar. Não. Joga pelo empate. Por exemplo, empatar, acabou. Primeira fase, o empate para quem vai jogar em Londrina contra o Ferroviário. Empate é fora de casa. WhatsApp. Gente, só tem um jogo. Não pode perder. Não, nada contra o Estádio do Café, que é um baita estádio tradicional, legal, povo de Londrina, mas a questão é a seguinte: hoje, se você pega o Estádio do Café e o Castelão é um estádio de Copa do Mundo. Foi recém-inaugurado aqui há 4 anos, é muito maior, a estrutura é melhor. E está em Fortaleza, e está no Ceará, a discussão não é nem o estádio. Não é isso. A discussão é o local. Né? Mas antes de eu chamar o WhatsApp, o Fábio, que coisa, né? O Fábio Casaca, ele fala aqui, Benja, fantoma sempre. O meu tio me levou ao Mário Zan. Você lembra do Mário Zan? Mário Zan. E assisti o Telecat e fiquei decepcionado quando descobri que a múmia usava saco de farinha. Que não era tudo aqui. Vamos ao WhatsApp. Que saudade aqui, né? Fantomas, Teddy Boy Marino. Vamos lá, WhatsApp. Aquiles. O Corinthians perdeu de novo. Que zebra, não? Acho que não vai nem pra final do Campeonato Paulista. O Corinthians tá ruim demais. O Corinthians tá ruim demais ou... O Corinthians é igual esse cara. A cara de decepção do torcedor. O torcedor tem razão, pelo que o Corinthians apresentou até agora. Foi o Carilli. Não, mas o processo, a evolução não está existindo. O Corinthians está no processo decrescente, cara. Vamos a outro WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, galera do Fox Sports, do Fox Rádio. Alô, mano, chupa essa, mano. Tomou Red Bull hoje no almoço? Graça engoliu mesmo, um abraço. Davidson Pereira de São Paulo, capital. Vida tá boa, hein, parceiro? Ó, 1h44 da tarde, você deitado numa cama. Espero que você esteja pelo menos enfermo. Pra pelo menos justificar a situação. Não é verdade. Pelo menos justifica a situação do cara. Esses dois foram muito ruis. Não é melhor parar? Não, mas é o que os caras estão mandando, Você quer agora... Precisa ser um vai ser o diretor Precisa ser umas coisas legais. Do WhatsApp, o diretor do WhatsApp. O Marcelo falou, tem uns WhatsApp bacana demais hoje. Os dois primeiros já me decepcionei. Vamos lá, o terceiro WhatsApp aí. Chupa, mano. Sábado tem mais, hein? Pra cima deles, palestra. Aí, beijo. Produção, faz o seguinte. Peraí, abre. Coral do Fox Sports Rádio. 1, 2 e já. Então vai, produção, grava aí, ó. Põe esse mané segunda-feira no ar. Põe esse mané segunda-feira no ar. Porque é fácil depois ele se esconder, Sormani. Vamos achar esse mané onde? Devia ter pelo menos aí o Twitter dele aí. Pelo WhatsApp. Tá certo? Não, o Twitter, Instagram, alguma coisa. Ó, esses caras que vão mandar o WhatsApp, eles têm que ser cobrados. O Corinthians ganha do Palmeiras sábado? Eu acho que ganha. Agora, na boa, hein? Jogador do Red Bull, humilhar o Corinthians
Humilhar, ele segundo gol. Fez o Barão, fez a Barbatana. Fez o gol, deu nem pra comemorar, o árbitro acabou o jogo. O que o Carille vai fazer pra ganhar sábado do Pão? O que te leva com essa confiança toda? Qual é a dica que você vai dar? Porque ele tá dando letra, tá dando dica pro Carille já tem um tempão. E o Carille A minha sugestão é 3 zagueiros, você... Horrível. Eu acho que a princípio, senhor Mani, é difícil você adotar para um clássico já essa postura. Acho que o Corinthians ele tem que conservar o esquema que ele tem utilizado. O Santos colocou 3 zagueiros contra o São Paulo no segundo tempo e nunca tinha Eu acho que, antes de mais nada, senhor Mani, o Carille tem que treinar de forma insistente e até exaustão de cara cair no chão essa semana o posicionamento defensivo de jogadores. Fica sem força. Eu já sacaria. Não. Jogo. Mas aí que tá. Tem treino. Mas peraí, tem treino hoje. Peraí, à tarde o Corinthians se apresenta hoje no Parque São Jorge. Vai fazer o regenerativo escambau. Não tem que ser regenerativo nada. Os titulares têm que jogar. Os titulares não jogaram. Você pode estourar o jogador. O Wagner Love não pode jogar agora, os caras têm que ser arrebentados no treino. Não, você não entendeu. Os titulares ontem eles foram preservados. Participaram aí pouca. O Jadson correu um pouco ali, já foi sacado no primeiro tempo. O Danilo Avelar entrou no segundo tempo. Então o negócio é o seguinte, dá pra treinar à tarde sim. Dá pra treinar à tarde sim. Então vai sexta-feira também tem treino. Amanhã. O Corinthians ele tá mal. Então o negócio é o seguinte, Pascoal. Primeira coisa, eu tiraria do time o Henrique. Eu jogaria aí com o Marlon e Manuel, eu jogaria com o Léo Santos e Manuel, já saca o Henrique do time. O Henrique não vai sair. Treina de forma insistente o posicionamento defensivo. O Corinthians ele tem que tentar ao máximo evitar bolas na área. O Corinthians ele tem que evitar faltinhas imbecis que ele costuma fazer com o João Bobo lá, nas laterais ali para evitar o cruzamento do Palmeiras. O Palmeiras é um time que explora demais o jogo aéreo. Você não acha, E o Corinthians ele tá muito mal. Então só para finalizar, e digo mais, Carille, negócio é o seguinte, é psicológico. Você é um cara que consegue aí convencer o jogador aí, você é um cara que tem o dom da palavra, você tem o dom da persuasão, você tem o dom para fazer esse time jogar bola contra o Palmeiras no sábado. Só, vamos agora ouvir para encerrar o assunto do Corinthians. Então, aí tem o Duílio, tem o Duílio Monteiro Alves. Uma final, sim. O diretor de futebol do Corinthians. E não é? Não. Aí, caramba. Falando sobre o Ele tá chamando uma coisa. Tá chamando matéria. Depois vocês conversam. Vamos ouvir o Duílio Monteiro Alves aí falando do Guilherme Arana. Não sei se atrapalha o próximo jogo, né? O que a gente não sai satisfeito, né? O time, além da derrota, não fez um bom jogo. Aliás, foi muito mal, né, na minha opinião. Então a gente tem que trabalhar mais, melhorar muito, para no sábado a gente sair com a vitória. O Corinthians sempre observa o mercado, tem alguns jogadores sendo observados, mas hoje não existe outra negociação. E vamos aguardar, nós temos o Danilo, temos o Carlos voltando da seleção. E vamos ver a não ser que tenha alguma oportunidade. Depende do Sevilha aceitar, quem vai poder responder melhor é o Sevilha, né? Eles aceitarem a proposta feita pelo Corinthians. Até hoje, não aceitaram. E se tiver algum outro pedido deles, que não for o que o Corinthians já chegou até com muito esforço, a gente não fará o negócio. Mais que isso é impossível. Então a proposta existe, está com o Sevilha, eles aceitando, pode ser que ele venha. Fora isso, o Corinthians não tem mais o que fazer em melhorar a forma de pagamento, valores, aumentar. Aí fica fora do nosso alcance e a gente não tem que ter responsabilidade e não fazer loucura. Aí o Duílio explicando o Arana, é aquilo que eu te falei, mano. Não tinha o que mais fazer. O Corinthians fez uma proposta. Por isso que eu ainda te falei, será que o Fernando Garcia não vai prestar? Eu falei, não tem essa. Mas já morreu o caso do Arana? Não, a pessoa falou pra mim que não morreu. Que não morreu, mas o Sevilha ontem botou ele pra jogar. O Sevilha fez um partidaço, perdeu de 6 do Barcelona, mas o Guilherme Arana jogou ontem e fez um golaço. Gente, o Sevilha mostra. O Arana também tinha que ter isolado aquela bola. O Sevilha mostra que lá não sai. Beleza. Não saiu o Ganso. Não. O Ganso não resolveu. Não, o Ganso até hoje tem que voltar para o amanhã. Então, enquanto não resolver, enquanto não tiver grana, não tem história. E eu acho que tentaram fazer uma rescisão, não rolou. E com o Guilherme Arana, ele falou, ou o dinheiro aqui à vista ou não tem negócio. Mas o Corinthians, ele tentou. O Corinthians tentou parcelar em 4. Tentou. Aí eles falaram não. Se fossem 4 vezes. Porque em 4 décadas. Mas em determinado momento, Flavinho, eles aceitaram receber em 2 parcelas. E aí o Corinthians está pensando nessa possibilidade e também aí os caras agora, não, quero à vista. Então, cada hora você vira falar uma coisa. Se fossem 4, sem sacanagem, se fossem 4 parcelas... Olha o golaço do Guilherme Arana. Golaço mesmo. Então, mas se ele quer sair também, não fica essa bola no gol. Tudo bem. Isola. Tá perdendo de 6. Ele é profissional, mano. Não. Tava 4-0. Ele fez esse gol e se o Sevilha fizesse mais um gol, classificava ele e não o Barcelona, porque em Sevilha o jogo foi 2-0 pro Sevilha. Mas daí na sequência o Barcelona já fez 5-1 e teve um gol do Messi maravilhoso que você gol.
Messi perdeu um gol também. Bom, tá aí. Agora tá uma para lá no Corinthians, hein? Microfone Jogador verde. chegando com mala verde, microfone verde no Corinthians. Mas vocês estão sabendo de alguma coisa, Pascoal e Benjamin, a respeito do Júnior Urso? O Júnior Urso tem alguns times aí do futebol brasileiro aí que estão monitorando Paulo, ele. Flamengo e o Atlético Mineiro. Não, o Atlético o Mineiro Flamengo eu perguntei pra uma pessoa. Não, o Atlético Mineiro tá forte aí também atrás do Júnior Urso. Não é informação. Se fosse apostar, apostaria São Paulo. São Paulo? Mas não é informação. Então, cara, mas aí que tá. O Corinthians hoje, ele tem número de volante. Vai contratar mais. Ele era do Atlético. Ele era do Atlético. Aí já não sabia do Atlético. Curitiba, ele jogou no Curitiba. Mais tem característica também. Bom, os clubes hoje que mais precisam de um atleta dessa característica dele, Corinthians e o próprio Flamengo. Não, é primeiro volante o Júnior. Segundo. Cairia com o maluco. Também. Bom. Só se for Pituca lá que tá jogando bem. Nós vamos mudar de assunto,